Meu nome é Milena, eu sou egressa do curso de arquitetura da UFMS e a primeira vez que eu tive contato com o projeto foi através dos professores, porque eu tinha contato com a professora Nag e eu já tinha recém-formado, me formei em 2022. O projeto teve início no primeiro edital em 2023. Eu fiquei sabendo que seriam convocados alguns arquitetos para fazer esse projeto. Não sabia bem como seria o formato, mas eu já me interessei e me inscrevi. E você já tinha tido alguma experiência, assim, fora do meio acadêmico, experiência de trabalho, com habitações de interesse social? Não, até então os escritórios que eu fiz estágio eram mais voltados para residência de alto padrão, quase todas em Campo Grande, algumas fora, mas algumas residências assim, não de alto padrão, mas nenhuma habitação social. Então, o meu primeiro contato foi na faculdade e depois de formada foi com o projeto Casa Pantaneira. Eu imagino que também não tinha contato com habitações rurais, né? Não, nunca tive. Nem na formação, nem durante estágios, até o momento, né? E, assim, é um contexto super específico, né? Porque Sim. é, tipo, dentro da APA, no meio do Pantanal, beira de rio, beira de rodovia, a topografia também não ajudava, o mar alagava. Então, tinha muitas especificidades, Sim, né? Esse sim. projeto. Como que foi para você encarar isso, esse desafio? Assim? Foi bem legal, eu tive que começar a estudar algumas coisas que eu não tinha visto durante a minha formação, então qual seria a cota ideal para instalar o projeto, ou residências que já estavam construídas, se a gente teria que erguer o nível, teria que demolir, isso a gente foi discutindo entre os profissionais também, então era novo assim para a maioria, tinha alguns arquitetos que já eram de lá, então eles conheciam a região, mas para a maioria que eram de Campo Grande, não, essas experiências eram todas novas, né? Então não conheciam esses fatores. Então foi bem legal, porque a gente foi descobrindo junto, cada um ia conhecendo uma informação nova e passando para o outro, discutindo possibilidades. Então a gente teve que estudar um pouco nesse começo, mas foi interessante, bem legal. Então vocês aprenderam na prática Sim. também, bastante. E para você, assim, qual foi o maior desafio? Assim, o maior desafio eu acho que foi a distância nossa, a maioria dos arquitetos, para a comunidade. Porque até para quem mora em Corumbá, que é bem mais próximo, é uma comunidade um pouco mais isolada. Então, para a gente de Campo Grande é distante, então a locomoção e as visitas foram assim esparsas, né? Mais a gente focou no levantamento, na entrega dos projetos. Então a gente não poderia ir toda hora. Então a gente teve um contato menor com a comunidade do que deveria, né? Porque também é uma comunidade que não tem assim acesso à internet tanto para a gente ficar conversando pelo WhatsApp. Alguns têm, outros não. Então eu acho que essa foi a maior dificuldade, porque quando eu tive experiência com a habitação social aqui em Campo Grande, na faculdade, isso foi o fator mais importante. Estar sempre em contato com o morador, conversando, até porque para muitos deles era a primeira vez que eles viam um projeto de arquitetura, um projeto arquitetônico. Então você tem que explicar do começo o que é, para que serve, quais são as linguagens, a imagem da maquete, né? Então acho que a maior dificuldade foi esse contato com o morador, que por causa da distância a gente não teve tanto assim. E você fez 2 projetos, né? Fiz 3 no final. Comecei com 2 e um outro morador foi incluído no projeto e aí eu peguei mais um. Então você pode falar um pouquinho desses projetos? Quais são os 3? Foi o da Marisete, o da Milena e o do Adelson por último. O da Milena foi o mais simples, assim, acho que até de todos os projetos da comunidade, porque é uma residência que não tinha problemas estruturais, já está toda construída, então o foco foi em reforma, acabamento, algum problema de infiltração, troca da cobertura, mas não teve mudanças drásticas. Então foi o mais tranquilo, que teve menos intervenções, né? Esse foi o da Milena, que foi reforma. O outro projeto foi o da Marisete, que foi, eu acho que o meu mais difícil, assim, porque a casa, apesar dela não ser atingida pelo alagamento do rio, pela cheia do rio, ela já estava em uma área, assim, com desmoronamento. Então, a fundação já estava rachada,
boa parte da residência estava com problemas estruturais, então a gente não poderia aproveitar quase nada, assim, aproveitar a base dela, né? A cozinha era assim externa, não tinha encanamento, ela também não tinha banheiro, usava um banheiro improvisado. Então foi a pior habitação em estado que eu peguei e foi assim quase uma construção nova. A gente aproveitou um pouco do que dava, mas era uma construção, a gente propôs uma construção nova com tijolo BTC, né? Aproveitando já o perímetro da casa e as varandas. Esse foi o segundo que eu peguei. O último, que foi o do seu Adelson, também foi mais tranquilo, que era uma reforma, não tinha problemas estruturais, mas também não tinha acabamento. E por não ter acabamento a casa, ela começou a ter mais problemas, assim, algumas rachaduras, infiltração, problemas de umidade. Então o foco também foi trocar a cobertura, terminar esses acabamentos, aumentar a varanda e dar uma proteção maior. E terminar a casa, assim, porque muitos deles eles começam com autoconstrução, vão construindo conforme tem condições e acabam parando em algum momento, geralmente no reboco, antes do reboco, no piso. E isso, ao decorrer do tempo, gera problemas, patologias na casa, né? Então, isso era comum nos 3 projetos. Esse foi o último do seu Adelson. E quanto a contato com o morador, nível de conhecimento em projeto, foi assim, os 3 diferentes. Nós produzimos, os alunos produziram maquetes, né, para os arquitetos levarem para os moradores. Isso ajudou muito, assim, na compreensão dos projetos. E foi bem legal, porque cada um foi uma experiência única. Então, foi diferente o contato com cada um dos moradores, né, a explicação que a gente usou, o atendimento deles, entendimento deles do projeto, foi bem legal, assim. Então, uma coisa em comum entre todos os projetos da comunidade inteira foi, assim, proteção de animais. Mosquitos, cobras, animais pequenos, assim, peçonhentos. Porque é uma região que tem muito, muito animal e tem a época do mosquito, né? E quando chega nessa época, a vida deles, assim, fica muito difícil, porque é muito mosquito mesmo. Então a gente teve, quase todos, né, colocar uma varanda telada em toda a casa. A gente teve que ter cuidado com as aberturas, porque além de ser uma região muito quente, a gente teve que ter cuidado para não fazer aberturas grandes e deixar a casa mais quente, ou entrar mosquito. Então isso foi uma coisa em comum entre todos eles. Sombreamento, né? É uma área muito, muito quente, muito ensolarada, então ela precisa de beirais, assim, gerar sombra, porque apesar de ser uma região assim arborizada, aquela área em específico da estrada não tem tanto sombreamento para as residências. Então a gente teve que investir em estratégias para sombrear a casa, para proteger as aberturas de insetos e do calor. Teve cuidados com o nível de instalação da casa, então alguns teve que aterrar, subir o nível, outros teve que mudar o local que o morador morava para subir a residência, né? Porque a gente tinha assim um histórico de inundação do rio e a gente precisava atender pelo menos esse nível mínimo, né, que a casa precisava ficar. Então acho que foi isso, as aberturas, né, cuidados com o clima muito quente e animais. Acho que esses são os principais fatores. Varandas, né? Acho que é isso. E por ser uma área rural lá, precisa também ter cuidado com os próprios materiais, né, que você usa na construção. Sim, para você, qual que é o material, a técnica, ou até o conjunto de materiais que seriam mais sustentáveis para aquela área? Além de ser uma região rural, é uma APA, então a gente não pode... A gente tem que ter cuidado em como vai intervir naquela região, né? Tem alguns materiais que vão poluir muito aquele espaço, é um espaço que a gente tem que manter as residências aonde estão, a gente não pode ficar mudando assim o tempo todo. Então, além disso, tem a questão de ser isolado. Então, muitos materiais não chegam lá, ou se chegam... É muito caro, frete, locomoção, isso dificultou um pouco. Então,
Materiais que demandam mão de obra especializada são os mais difíceis, né? Então, nós gostaríamos ainda de utilizar algumas técnicas como, por exemplo, taipa de pilão, né? Mas locomoção de mão de obra, forma, tudo isso demanda assim muitos recursos, né? Então, um material que foi muito bem recebido tanto pelos moradores e foi fácil foi o tijolo ecológico, né? O BTC. E só que também tinha a questão do frete, que pela região ser afastada tem poucos fornecedores, isso dificultou. A maioria dos moradores já utilizam o tijolo baiano. Então, além da questão técnica, tem a questão de aceitação dos moradores contra materiais novos, né? Então, cada caso é um caso. Então, a gente tem que conversar com os moradores para saber se eles aceitam bem técnicas novas, porque muitos deles acham que vai ser frágil, é um material que, sei lá, se a gente for usar a terra, é um material que vai, por ser uma área úmida, vai deteriorar com o tempo, né? E realmente, se não for usada a técnica adequada, vai, né? Então, a gente teve um trabalho, assim, de explicar para os moradores algumas técnicas como a taipa de mão, porque a taipa de mão a gente usa materiais locais, como a terra, né? Ou a grama, mas tem muita barreira de informação mesmo, de convencimento, de explicação do material, porque eles não conhecem essas técnicas e realmente precisa ser explicado, mostrado para eles, né? Então, eu acho que o material mais bem recebido e que demanda menos mão de obra assim, especializada é o BTC, o tijolo ecológico. Foi necessário um profissional que tinha conhecimento desse material acompanhando, né, explicando as técnicas, mas não precisava de uma equipe assim super especializada, né? Isso foi bem legal porque ajudou a obra a ser até mais rápida, né? No caso da construção da Sarli Day, que é uma das moradoras que foi construída a casa. E você acha que faltou alguma informação? Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que esse é um projeto que deveria servir de inspiração para outros cursos da região e etc. Porque nós temos outras comunidades próximas, tanto em Campo Grande quanto nessas cidades vizinhas, que são assim carentes de mão de obra especializada, de engenheiros, arquitetos, topógrafos, engenheiros ambientais. Então, são carentes desses serviços, né? Então, eu acho importante o fomento dessas atividades e projetos como o da Casa Ecopantaneira ainda durante a formação, né? Porque estimula os alunos a se interessarem pelo tema, a saber outros projetos em que podem ajudar, né? E eu acho que isso é algo que tem que estar desde a formação. É um projeto bem legal e que deve ser expandido em demais universidades e cursos da região.